Graça e paz, igreja, amém? Amém. Vamos nos colocar de pé, começar mais um culto ao nosso Senhor. Vamos nos alegrar porque nós estamos na casa dEle, na presença dEle, amém? Em nome de Jesus nós possamos adorá-lo, independente do que aconteça, independente das circunstâncias, porque mesmo quando nós achamos que Ele não está conosco, que Ele não está nos vendo, nos ouvindo, Ele está lá, amém? Mesmo no silêncio, trabalhando. E nós devemos confiar nisso, porque a nossa fé é a nossa esperança, que é no Senhor, que é a nossa rocha, amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos permitiu estar aqui nessa noite. Nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe em segurança. Obrigado, Deus, pela nossa casa, pela nossa família, por essa igreja. Senhor, que em nome de Jesus nós possamos aproveitar esse momento, Deus, para desfrutar da Tua presença, desfrutar dessa comunhão. Que em nome de Jesus o Senhor possa receber a nossa adoração e o nosso louvor. Pai, nós te pedimos para que o Teu Espírito venha nos ensinar a Te adorar, Deus. Nos capacita, guarda nossa mente e o nosso coração para que nós possamos entregar todas as nossas ansiedades, os nossos problemas aos Teus pés. Porque o Senhor nos ajuda, Deus, o Seu fardo é leve. Senhor, que em nome de Jesus o Senhor venha nos trazer a paz que excede todo entendimento. E que nós possamos Te adorar, independente das circunstâncias, Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, nós nos alegramos em Ti, porque o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Em nome de Jesus, amém. Mil motivos para agradecer, mais de 1000 razões para louvar, 1000 canções de amor para cantar, Jesus. Por tão grande amor que recebi, pela graça que me atraiu, por me perdoar sem merecer, Jesus. Por regenerar meu coração e me dar a paz sem fim, pelas grandes obras de tuas mãos, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Nós somos gratos, Deus, por me socorrer nas aflições, por saber que nunca estou só, pelo Teu cuidado que é sem fim, Jesus. Ao autor da minha salvação, meu amado, meu Senhor, seja minha grata adoração, Jesus, Jesus, graças dou, Jesus, graças dou, Jesus, graças dou por tudo que fizeste a mim, graças dou. Se você é grato, erga sua mão e declare: Graças dou, Jesus. Graças dou,
adoramos, engrandecemos o teu nome, Pai. E só tu és santo, tu és maravilhoso na nossa vida, Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. A igreja mais uma vez declare: graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Você pode aplaudir a Ele. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou, e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Eu queria ter Mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor,
teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Seus olhos fechados. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos. Nós te bendizemos o seu santo nome neste lugar, Senhor. Pois aqui tem um povo, Pai, a qual clama a tua presença, ao qual veio buscar a sua face nessa noite. E nós não queremos sair da mesma forma que entramos neste lugar, Senhor. Nós queremos sair daqui cheios e transformados pela tua presença, pela renovação da tua palavra, Pai, a qual o Senhor possa, Pai, habitar em nosso meio. E nós pedimos, Senhor, venha sobre nós, encha-nos mais uma vez, Senhor. Pai, que nós possamos a cada dia ser transformados, lapidados, Pai, pela tua presença. Senhor, nós dependemos de ti, sem ti nada somos, nada podemos fazer, se não for a sua presença. Se não for o Senhor em nós e através de nós, nada acontece, Pai. Pai, derrama sobre nós a tua graça, o teu poder. Pai, se porventura alguém entrou neste lugar, Pai, com alguma necessidade da parte do Senhor, Pai, que o Senhor venha, Pai, de encontro a cada necessidade, a cada vida. Pai, se porventura alguém entre nós está doente, enfermo, Pai, que o Senhor venha trazer a cura por completo. Pai, se porventura nessa semana, se existe algo, Pai, que precisa ser resolvido na justiça ou algo assim, Pai, que o Senhor venha tomar a frente, que o Senhor possa resolver, Pai, todas as questões, Pai, para que nós possamos te adorar, para que nós possamos te buscar, Pai, sem peso, sem dificuldade, sem pensar no amanhã, mas a confiança total a qual nós temos em Ti. Pai, que a nossa confiança possa ser depositada em Ti a cada dia. Pai, é o que nós pedimos, nós Te agradecemos no poder do nome de Jesus. Amém. Esses dias eu estava meditando em algo e eu escrevi algo que falava o seguinte: por qual motivo que eu oferto e por qual motivo eu dizimo a casa do Senhor? Um dos principais motivos a qual nós dizimamos, nós ofertamos a casa do Senhor, a gratidão a Ele. Eu digo a Ele que confio quando eu dizimo e quando eu oferto a Ele. Criar margens na minha vida para que Deus possa preencher. Me lembrar que eu não sou a fonte da minha vida, mas sim a Ele. Conecto aquilo que tenho ao propósito do reino do Senhor. Dá ao meu trabalho um significado eterno para o Senhor. Quebro a ganância, a autoestima do meu coração. Deixo tudo na minha vida saber que Deus é o primeiro que prova a casa do Senhor. E me faz lembrar que tudo que tenho pertence ao Senhor, inclusive a mim, a minha casa, meus negócios, e tudo que tenho e tudo que sou pertence ao Senhor. Então, quando nós entregamos algo neste lugar, quando nós plantamos uma semente aqui neste lugar, eu estou dizendo que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence ao Senhor. Isso quebra a ganância, isso quebra a autossuficiência a qual nós, homens, mulheres, muitas vezes nós temos. E tudo vem do Senhor e tudo volta para o Senhor. Tudo pertence a Ele. Então não é só o simples significado de entregar um dinheiro. Não, nosso Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele precisa da nossa fidelidade a Ele, para que nós possamos a cada dia nos lembrar do que Ele tem feito em nós, do que Ele pode fazer através de nós. Então quando você entrega algo aqui nesse altar, você está dizendo ao Senhor: Senhor, eu estou entregando o meu tudo, porque nós trabalhamos, nós produzimos, mas quem dá o crescimento, quem dá a saúde é o Senhor. É o Senhor que tem feito em nossas vidas. Nós levantamos todas as manhãs para trabalharmos e fazermos, porque o Senhor ainda está conosco. O Senhor tem nos abençoado. Então, através do nosso trabalho, o Senhor tem nos abençoado e tem nos prosperado a cada dia, para vivermos para a honra e glória do nome dEle. Amém? Então, fique à vontade em trazer até aqui as caixas de oferta. Nós temos os QR Codes aí também. E nós vamos orar mais uma vez. Amém? Senhor Deus, se porventura alguém nessa noite, Pai, não pode, Pai, ofertar e dizimar, mas que o Senhor possa derramar das suas ricas bênçãos sobre a vida de cada um. Mas aqueles também, Pai, que vieram prontos a fazer isso, que o Senhor também possa a cada dia acrescentar e multiplicar na vida deles. Pai, que o Senhor venha derramar as suas bênçãos a cada dia, sustentando, fortalecendo. É o que nós pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Estenda as suas mãos para cá em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer a Ti, Senhor. Obrigado por cada vida, Pai. Ó Deus, que essas crianças sejam guardadas
protegidas pelo Senhor. Ó Deus, muito obrigado, porque elas venham, ó Deus, crescer, estar sempre desenvolvendo nos teus caminhos, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa estar sempre cuidando de cada pai, cada mãe, cada um que tem cuidado delas, ó Deus. Que em nome de Jesus, ó Pai, elas possam estar sendo cada vez mais guiadas pelo Senhor, crescendo nos teus caminhos. Ó Deus, abençoe o Ministério Infantil, abençoe cada professor, cada professora, que seja um tempo abençoado, que seja um tempo de bênção, e que elas possam, ó Deus, estar crescendo no Senhor. E assim, ó Pai, crescendo sempre e servindo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia. Em 1 Reis, capítulo 18. Chega de quase, é o tema dessa noite. Chega de quase. Muitas vezes nós estamos quase fazendo algo, quase concluindo, quase fazendo, e nunca chega ao objetivo final. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21 apenas. Elias se colocou diante do povo e disse: até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio. Vamos orar mais uma vez? Depois nós vamos entender um pouquinho desse contexto aqui. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor mais uma vez. Agradecemos a Ti, ó Deus, porque nós temos esse culto, nós temos esse lugar para oferecer, ó Deus, a nossa adoração ao Senhor. Fale conosco, ó Pai, que essa mensagem, ó Deus, seja uma mensagem de mudança, seja uma mensagem, ó Deus, de decisão, ó Pai. Que saiamos daqui, ó Deus, com o coração convictos em servir sempre ao nosso Deus, que é o Senhor. Ó Deus, nos dê sabedoria, nos dê cada vez mais intrepidez da Tua santa palavra, ousadia da Tua santa palavra, porque nós queremos, ó Pai, estar sempre, ó Deus, crescendo no Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Jeremias escreve esse livro amando de Deus, e é lógico, a toda a observância ali da palavra, tem alguém, e o Espírito Santo interpretando ali para eles, e eles estão escrevendo. Israel aqui vivia num momento terrível, de seca. Irmãos, quando Elias, que era um profeta, ele recolhe, ele fica 3 anos no deserto, e ele está ali no deserto, preparando justamente para este evento aqui também. Elias está aqui de frente com o exército de Baal. Um profeta contra 450 homens de Baal, que adoravam Baal. Olha só que interessante. O povo de Israel não queria extinguir a adoração a Deus. Eles queriam adorar a Deus e adorar a Baal. Essa é o que estava acontecendo aqui no povo. E Deus vem, irmãos, Deus vem trazendo juízo através do profeta. Havia uma seca, havia uma fome aqui. Elias se recolhe para o deserto. Deus manda corvos levar para ele pão de manhã, pão à noite e água. Por quê? Não podia ser terrestre. Tinha que ser algo sobrenatural mesmo. Então Elias fica ali. Só que aí depois, Deus fala para ele: vai lá e conversa com o rei Acabe. Sabe, o rei, o pior rei de Israel foi Acabe. Acabe era casado com Jezabel, uma mulher má, uma mulher que não queria nem saber, uma mulher que era adoradora de Baal. Esse é o problema do povo de Deus, se misturar com outros povos. E Deus não se agrada disso. Quando a gente vê aqui, Elias, ele fez uma pergunta que ecoa, na verdade, até hoje. Até quando vocês vão oscilar o pensamento de vocês entre Deus, o verdadeiro Deus, e os deuses dessa terra, deuses deste mundo? Eles queriam Deus, mas também queriam Baal. E às vezes, é só aqui no tempo de Israel. Não. Hoje, por exemplo, se nós formos analisar minuciosamente, você vê pessoas adorando a Deus, mas ao mesmo tempo tendo ídolos no seu coração, tendo ídolos na sua vida, que não é somente ídolos visíveis. Então hoje nós estamos vivendo quase que uma época dessa aqui. Então o maior problema que Elias estava ali enfrentando, o povo estava enfrentando, não era apenas falta de chuva, era divisão de coração. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não vai dividir, porque Ele é Deus. Ele não vai dividir a sua glória. E hoje nós vemos um povo dividido. Vocês veem isso? Nós temos percebido isso. Então, eu quase vou adorar a Deus de coração. Quase vou servir ao meu Deus. Quase vou concluir algo. Quase vou ler a Bíblia. Quase, tudo quase. Eu nunca chego à perfeição, nunca chego em canto nenhum. Olha só. Aqui é uma porta que está entreaberta. Uma porta que não foi fechada.
ela ficou entreaberta. Quase é como deixar a porta de casa ou alguma porta encostada. Você fala assim, ó, fechei. Mas quando o vento bate, essa porta abre. Que segurança tem isso? Qualquer pessoa entra, qualquer perigo invade. Irmãos, se nós não fizermos uma inspeção antes de ir para a cama, dormir, a porta vai ficar aberta. Isso aqui é uma ilustração que requer também uma compreensão da nossa vida cotidiana. Às vezes tem áreas da nossa vida que estão entreabertas. São portas que, ao invés de eu fechar totalmente para o mundo, eu deixei um pouquinho. Olha, qualquer coisa eu volto. Qualquer probleminha aqui com o Senhor, se Ele não fizer o que eu quero, eu volto para o mundo. Ou tem algumas brechas entrando dentro da minha casa, porque eu não fechei a porta. Não fechei a porta do meu coração para Deus, não fechei as coisas desta vida para que entrasse ainda, fizesse morada. E vocês sabem muito bem que Mateus fala que quando Satanás, ele sai de um coração, ele sai de uma vida, e depois ele volta, vê ornamentada, vê a casa toda varrida, ele volta com mais 7 demônios, mais 7 espíritos. E a gente tem visto muito isso hoje. Pessoas deixando de cultuar, deixando de servir a Deus. Olha, eu saí do mundo, mas eu deixei ali. Ó. Então, brechas estão sendo abertas. E a gente pega muitos exemplos na Bíblia de fechar essas brechas. Assim como Neemias, quando ele foi reconstruir os muros, eles fechavam. As famílias fechavam as brechas. Porque o inimigo entrava por ali. Faz um buraco no muro da sua casa, assim, e deixa. Se o ladrão não entra. Isso na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Nós achamos que nós estamos apenas vivenciando um mundo natural aqui. Nós esquecemos que é um mundo sobrenatural. É um mundo que está sendo uma batalha, sendo travada o tempo todo. Por isso que a tentação, muitas vezes, continua entrando na minha vida. Eu não estanquei, eu não fechei. Por isso que o pecado continua ainda visitando. O que tem sido mal para mim? O que tem feito mal para a minha vida? Olha, isso aqui não é bom. Estanca. Feche. Deus não trabalha com porta encostada, irmãos. Eu tenho que abrir tudo para Deus e fechar de vez com o resto. Porque chegar de quase é algo que, muitas vezes, isso na minha vida pessoal, eu quase comecei alguma coisa. Eu comecei, mas quase terminei. E assim eu vou levando para a minha vida espiritual. E Deus não quer isso. Por quê? O Senhor ele trabalha com pessoas responsáveis. O Senhor trabalha com pessoas dedicadas a Ele, fiéis ao Senhor, porque Ele tem sido fiel para conosco. Amém, irmãos? E o quase, ele vai impedir, sim, o sobrenatural de Deus chegar. O quase. Este ano, 2026, eu vou servir a Deus. Vou ficar mais firme com o Senhor. Quase eu consegui. Não deu. Não conquistei nada, não fiz nada ainda. E isso sobra. Na época de Elias, naquela seca, Deus fala para ele, vai lá até Acabe e conversa com ele. E fala que eu vou destruir aqueles deuses. Irmãos, Elias só fez isso porque ele estava cheio do Espírito Santo. Ninguém faz nada. Tanto é que depois dele derrotar as pessoas, o retorno sumiu aqui. Depois de derrotar as pessoas, os profetas de Baal, ele foge de novo. O que aconteceu? O que aconteceu com Elias? Aí. Teve medo de Jezabel. Por quê? Ele matou os 450 profetas de Baal. Fala para ele que amanhã eu vou matá-lo. E ele ficou com medo? Como assim? No mesmo dia que ele estava desafiando os profetas, de repente ele volta de novo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, e não adianta falar, eu sou crente, eu já recebi. Sim, recebeu, mas o Espírito Santo fica entristecido. O Espírito Santo fica apagado na nossa vida. E eu não tenho mais coragem de fazer algo para a obra de Deus. Eu tenho Espírito? Tem sim, tem, mas está apagado. Tem, mas não faz nada para Deus. Tem, mas eu faço as minhas coisas. O Espírito Santo de Deus está apagado. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu não tenho vergonha de evangelizar, eu não tenho vergonha de curar, mexeu de novo no retorno aí, eu não tenho vergonha de fazer algumas coisas, então eu vou fazendo, porque eu chego de quase. Agora eu vou fazer, em nome de Jesus. Então o quase impede sim o sobrenatural. Elias montou o altar, colocou água ainda. Coloca água e vamos ver quem é Deus. E vem o fogo e consome. E quando antes os homens de Baal estavam lá, né? Baal, cadê tu, Baal? Aí Elias vai, grita mais alto. Grita, quem sabe ele ouve.
Porque ele ia saber que era um Deus morto. Um Deus sem fundamento, um Deus com letra minúscula, com D minúsculo. E o nosso Deus, ele é soberano, irmãos. E o fogo só caiu quando o povo decidiu. Enquanto havia dúvida, não havia resposta. Nós falamos domingo passado sobre fé e dúvida. Enquanto há dúvida, não há resposta. E muitas vezes eu impeço o sobrenatural acontecer na minha vida. E eu vou vendo os outros. Eu vou vendo, olha lá que bênção. Aquele ali está fazendo algo para Deus. Aquele ali... Irmãos, daqui a pouco nós vamos embora. Daqui a pouco acontece o arrebatamento. Daqui a pouco nós vamos partir. E o que eu fiz aqui na terra? Para Deus. O que eu fiz aqui vai ficar para alguém. Vai ficar com meu filho. Tá, beleza, vai usufruir. Mas o que eu fiz para Deus? Como eu agi? Eu não coloquei aqui porque eu sei que ia chocar um pouco. Já viu a ilustração do casamento do quase? Já viu essa ilustração? Imagine um marido dizendo para a esposa: amor, eu quase sou fiel a você. Pode ser que choque. Aí ela fala assim: amor, e eu que quase te traí? Faltou isso aqui, ó. Faltou isso aqui, ó. Quase eu sou fiel, mas eu quase te traí. Isso aqui, irmãos, porque nós oferecemos um amor a Deus que nós não aceitaríamos receber. Eu não aceito receber um amor assim, da minha esposa. Você aceitaria? Não, estou casado, mas me trai até umas horas, mas eu aceito. Não dá nada não. Tranquilo? E aí, eu aceitaria isso? Por que eu vou oferecer a Deus um amor que eu não aceito receber? Deus não merece o nosso melhor? Deus não merece aquilo que Ele me deu, que é o dom da vida, o dom da fé? A fé para ser desenvolvida? Então eu preciso parar de quase. Deus não quer uma parte, Deus quer tudo da sua vida. Então, como eu tenho vivido no dia a dia, vai demonstrar quem eu sou de fato. E enquanto for quase, o fogo não desce. Segundo, o quase mantém a pessoa presa. Anos passando, os cultos vão acontecendo, nada muda. Eu não consigo avançar, não cresço, não avanço. Esse ano eu vou. Irmãos, eu sei que às vezes é falta de disciplina, falta de um monte de coisas, mas eu não consigo avançar. Eu não consigo mais crescer. Por que uns conseguem e outros não? Por causa da obediência, por conta da entrega. Eu não entrego totalmente o meu coração a Deus. Eu não entrego a minha vida totalmente ao Senhor. Não tem como Ele me usar por completo. Então, esse quase não vai acontecer se eu ficar vivendo da mesma maneira ainda. Olha só. O médico, ele receita um remédio para um doente. E o camarada vai, compra o remédio, coloca em cima da mesa, e aí ele fala assim: eu quase tomei o remédio. Quase fui curado. Acontece isso muito com os jovens. Que às vezes você quer dar um remédio e eles fazem birra. Eu não vou tomar se não for de morango. Eu não vou tomar se não for de tutti-frutti. E olha que na nossa época era difícil, hein? Benzetacil. Bem-aventurados os que não tomaram essa injeção. Porque a bicha dói. A bicha dói. A bicha não tem sabor de morango, não. Tem sabor de pedrada mesmo, entrando. Porque é óleo, é pó, é uma mistureira ali que, só por Deus. O doente, ele precisa tomar um remédio. Porque se ele não tomar, ele vai ficar quase curado. Se ele não obedecer à prescrição médica, ele vai ficar quase sarado. Irmãos, vir ao culto não vai mudar ninguém. Ouvir a palavra não vai mudar ninguém. O que vai mudar é obediência, o que vai mudar é prática, o que vai mudar é obedecer a Deus. Só ouvir aqui, sair aqui do outro lado e não praticar, não adianta. Eu preciso ouvir e compartilhar essa palavra também, para que alguém que está doente, porque ele vai morrer. Se eu não oferecer o remédio para aquele que está doente, porque eu tenho o remédio, eu sei a cura, eu não oferecer, vai cair sobre mim esse sangue. Nós temos o remédio, a cura, Jesus. Então, por que não oferecer o remédio para as pessoas? Às vezes nós ouvimos pessoas: olha, eu não tenho significado de vida, eu não tenho propósito, não tenho senso de mais nada, e eu bem caladinho, olha, eu sei, mas eu não vou te falar, porque eu sou ruim. Se não for Deus na nossa vida, nada vai acontecer. Graças a Deus, Ele abre portas, coloca pessoas na nossa vida, porque senão, só pela graça.
Quantas pessoas estão esperando para fazer uma cirurgia? Quantas pessoas que não têm acesso a um plano? Então, vir ao culto, vir a uma igreja, não vai mudar se eu não praticar. Então, nessa hora que o Espírito Santo vai falando comigo, é nessa hora que o Espírito Santo vai quebrantando áreas no meu coração, vendo coisas que precisam ser mudadas dentro da minha casa, no meu trabalho, como que eu tenho sido no dia a dia. Olha, eu quero ser alguém cheio da unção de Deus, mas eu não pago minhas contas. Eu quero ser cheio do fogo, mas eu não converso com metade da cidade. E aí? Senhor, manda fogo, Senhor. Vai mesmo, vai mandar fogo mesmo. De verdade, literalmente. Terceiro, o dia da decisão é hoje. Mas que decisão? Decidir pelo fazer e deixar de quase. Quase eu vou fazer. Irmãos, isso se aplica também na nossa vida cotidiana. Às vezes eu vou começar um curso, e eu começo o curso, mas eu quase termino. Olha, amanhã eu preciso arrumar alguma coisa. E uma coisa interessante, os homens que estão aqui, às vezes eu vou arrumar algo na minha casa. Eita glória, olha Deus falando aí. Tem um parafuso, tem uma porta que eu preciso arrumar. Então eu não consigo arrumar no tempo exato. E ali, fica ali o tempo todo ruim, eu não arrumo. Está ali. Então eu quase arrumei. Aí a esposa vem, vai falando. E aí eu vou lá, eu não consigo. Ô, meu chapa, é estranho, hein? Não consegui arrumar, é pesado. Não sei trocar um pneu de um carro. Bem, não. Essas coisas vão minando o ser humano. Irmãos, o dia da decisão, então pare de deixar o quase. Elias não deixou para amanhã. Ele disse, até quando? Elias falou, até quando vocês vão oscilar entre dois pensamentos? Ou vocês vão servir a Deus, ou vocês vão servir a Baal. Hoje, vocês vão servir a Deus, ou vocês vão servir os ídolos do teu coração. Ou os ídolos. Então tem muitos detalhes ainda na nossa vida que precisam ser mudados e moldados. Amém, irmãos? O dia da decisão é hoje. Até quando? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Pois ele diz, eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Se alguém não tem a sua salvação em Cristo ainda, como que eu vou fazer algo, querer algo, se eu não tenho Cristo, se eu não nasci de novo? Muitas vezes nós queremos a cura de Deus, nós queremos a libertação de Deus, e muitas vezes eu não tenho a salvação. Eu não consigo ser justificado, é lógico, por meio da fé, mas eu não consigo ser santo, ser santificado, porque faltou a justificação. Faltou a redenção me alcançar, Cristo me alcançar. Então aí eu fico, e eu não consigo decidir, eu não consigo. Por quê? Porque faltou a salvação. Mas hoje é o dia da minha salvação. Hoje Deus pode salvar você de áreas que você tem vivido. Às vezes pode ser numa doença. Ore ao Senhor. Pai, eu não quero mais viver dessa forma aqui. Hoje é o dia de nós terminarmos essa caminhada de divisão. Assim como Elias. Ele encarou os profetas. Você acha que Elias ficou com medo? Ele em si, homem sim, mas ele estava sendo movido pelo Espírito Santo de Deus. Ele estava sendo amando de Deus, então ele vai com ousadia, ele vai com coragem, ele não fica olhando para trás, ele não fica olhando e ele vai fazer aquilo que Deus pediu. Ele foi obedecer a Deus. E hoje muitas vezes nós precisamos também obedecer ao Senhor aquilo que Deus me chama para fazer. E fazer com excelência, porque se eu fizer relaxadamente, medianamente, não funciona. Então, quando Deus pedir algo para fazer, eu vou obedecer, porque Deus é quem tem o controle da minha vida. Chega de quase orar, chega de quase se entregar, chega de quase ler a palavra, eu não consigo ler. Chega de quase abandonar o pecado, eu caio de novo, aí pede perdão, cai de novo, pede perdão, cai de novo, e assim sucessivamente. Se você entende que precisa parar de viver dividido, hoje é o dia de você vir ao altar do Senhor. Assim como aconteceu com Elias e o povo. O povo, irmãos, a gente precisa entender toda a história. Quando Israel estava dividido, principalmente ali quando foi cativo pelos babilônios,
ali em Samaria e a parte do norte, eles acham que somente o Deus do antigo traz juízo, e o do novo não. Tudo aquilo que é semeado vai ser colhido, não tem jeito. Se eu semear discórdia, eu vou receber a discórdia. Se eu semear ciúmes, vou receber ciúmes. Se eu semear qualquer coisa, a minha plantação, o problema é que ela vai vir multiplicada, ela não vem um fruto só. Toda semente que eu planto, ela vem multiplicada. Então, se eu semear amor, se eu semear bondade, se eu semear mansidão, isso eu vou colher, que é os frutos do Espírito. E nós sabemos que somente isso é o Espírito Santo que pode dar. Porque senão vai ser uma inteligência emocional. Olha, eu tenho uma inteligência, eu tenho uma parte que eu consigo fazer, mas outras não. O domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Aí somente é o Espírito que pode nos dar. O fogo ainda cai, mas cai em altar inteiro. Então, se eu sair daqui com a mesma mentalidade, tentando agradar a todos, tentando ser alguém bonzinho para todos, irmãos, isso não funciona. Nunca funcionou. Então decida, como Josué falou para sua casa, eu e a minha casa nós vamos servir a Deus. Não importa quem vocês vão servir, eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa nós vamos buscar a Deus, porque hoje o mundo não está fácil. Hoje Satanás anda aí, doido para pegar filhos, para pegar nossa vida, para pegar nosso coração, e ele, em nome de Jesus, ele já é derrotado. Em nome de Jesus, ele não vai prosperar na nossa vida, na nossa casa. Mas isso, eu preciso lutar. Eu preciso fazer algo. Se eu ficar parado, observando as coisas acontecerem, não vai rolar. Como Tiago, quando Tiago fala que Elias era um homem semelhante a nós, ele ora e não tem chuva. E depois ele ora de novo e tem chuva. Olha a intimidade desse camarada com Deus. Olha, tesbita. Elias era um tesbita. Ninguém sabe onde fica, na verdade. Sabia que era naquela região da Galileia, mas não sabia de onde. Um homem grandemente usado por Deus. E é assim que nós queremos ser lembrados, de alguém que foi usado por Deus. Em velórios, quando nós vamos, as pessoas falam, daquelas que partiram, olha, minha avó, eu via sempre ela com a Bíblia na mão. Eu sempre via ela orando, sempre via, nunca quase. Então, esses são exemplos para nós hoje. Nossos filhos estão nos observando. E o que eu tenho feito em prol da obra de Deus? Eles veem o amor que eu tenho por Deus. Se eu não tenho amor pelo Senhor, eles vão ver. O dia favorável, no dia da salvação, Deus ainda trabalha, irmãos. Então hoje, quando nós falamos uma mensagem, quando nós lançamos um sermão, se eu estou em outro espírito, eu não recebo. Mas quando eu estou conectado com o Espírito Santo de Deus, eu ouço e vou praticar. Daqui a pouco eu vou sair por aquela porta e vou praticar o amor de Cristo. Eu vou ouvir louvores em casa, eu vou ouvir coisas que agradam ao Senhor, porque as pessoas estão nos observando, as pessoas estão vendo quem nós somos. Às vezes você se sente assim. Olha, eu sou menor de casa, eu sou um alguém, ou um ninguém na sociedade, um zero à esquerda, não. Isso quem fala é o diabo. Isso quem fala são pessoas movidas por Satanás, porque nós somos amados de Deus. Nós somos filhos de Deus. E quando eu tomo posse disso, eu olho e vejo que Deus me comprou com o seu sangue, com o seu único filho morrendo por mim, eu sei quem eu sou. Então pode falar, se eu não valho nada, se eu não presto, que eu não sei o quê, não tem problema. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei a minha identidade. E assim como foi com Elias. Então feche os ouvidos para vozes que não são vozes de Deus. Acredite naquilo que a Bíblia fala a teu respeito. Amém, irmãos? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor. Deus, obrigado por esse tempo, Pai. Obrigado, ó Deus, por essa comunhão que o Senhor tem nos dado, irmãos na fé. Irmãos, ó Deus, tão preciosos, que possamos, ó Deus, estar sempre crescendo juntamente, ó Pai, tendo essa unidade, tendo, ó Deus, essa capacidade, ó Pai, de entendermos a comunhão do Senhor. Ó Deus, que tenhamos dias abençoadores. Abençoe a nossa semana em nome de Jesus, Pai. Abençoe o nosso trabalho, a nossa família, que a nossa casa seja guardada pelo Senhor, que a nossa casa, ó Deus, seja cuidada por Ti. Ó Deus, nos abençoe, nos guarde, ó Deus, proteja nossos filhos, ó Pai, contra o homem mau, a mulher má, que em nome de Jesus eles possam estar sempre sendo abençoados por Ti. Ó Deus, dê a nós
Dê a nós, ó Pai, um coração de servo. Dê a nós um coração, ó Deus, que ama ao Senhor. Que ama, ó Pai, estar sempre em comunhão com os outros. E eu peço a Ti, Senhor, nos despeça debaixo da Tua santa proteção para os nossos lares, ou para onde nós iremos, ó Deus, o Senhor possa estar nos levando, guardando, protegendo, ó Pai. E eu peço ao Senhor, ó Deus, sempre esteja conosco, nos ajudando e nos animando e fortalecendo no Senhor. Oramos, ó Deus, agradecidos pela vida do tio Darcy, que está aqui conosco, ó Pai. Continue fortalecendo a sua saúde, ó Deus, em nome de Jesus. Também a vida da tia Lloyd, ó Pai, obrigado porque ela tem sido uma serva fiel a Ti, tem cuidado muito bem dele, ó Deus, do tio Darcy, também a vida do André, da Ângela, de todos aqueles, ó Pai, que estão aqui, de todos aqueles, ó Deus, que têm, porventura, passado por momentos de dificuldades na área da saúde, na área financeira, na área física, espiritual, emocional, ó Pai, que receba a cura em nome de Jesus, que receba a libertação, ó Pai, em nome de Jesus, que a nossa casa seja uma casa abençoadora, seja uma casa que venha, ó Pai, estar sempre abençoando vidas, porque nós temos sido abençoados pelo Senhor e queremos ser generosos em toda boa obra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Levante suas mãos aos céus, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz, e que o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, vá em paz. E toma um cafezinho lá. Deus abençoe.